Outra coisa, antes de chegar ao finalzinho, muito importante que eu quero perguntar aqui para cada uma de vocês, rapidinho, só para não passar muito do horário, começando pela sobrevivente número 1, vocês podem falar rapidinho algo sobre a parte espiritual? Em algum momento você viu que mexia com as trevas? A sobrevivente número 3, no relato que ela deu na live no meu canal, ela fala que ali tinha demônios, né? Ele falava, mudava a voz e falava coisas. Tem várias pessoas que eu até já vi em relatos, já li relatos no canal que fala que o olho fica vermelho de raiva, tem uns que fala que fica praticamente tudo preto. Eu já tive uma experiência com esse ex que eu comentei, que ele bebia muito e numa das brigas, uma vez no carro, ele dirigindo, ele foi agressivo e a voz dele mudou. Eu não cheguei a ver o olho dele, se estava algo alterado ou não, mas ele estava com muita raiva e realmente não era ele ali, era outra voz. Foi uma única experiência que eu tive com ele nessa parte. E eu já tive algumas experiências com outras pessoas com esse transtorno, na parte espiritual também, e a maioria mexia com alguma coisa nesse sentido de ocultismo, enfim. Queria saber de vocês um pouquinho, só para a gente poder falar um pouco também dessa parte espiritual, em referência a cada um desses que vocês conviveram. Oi, Cris. Então, com o meu ex-marido, eu, eu senti assim que quando ele vinha com todo aquele ódio pra cima de mim, então ele fechava os dentes, assim, com uma expressão de um ódio, uma raiva que não tem, assim, parecia que a vontade dele era naquele momento realmente me matar. Só que era como se Deus segurava ele. Então, mas ele fechava os dentes assim e vinha com aquele ódio pra cima de mim e parecia que o olho ficava mais escuro, ficava escuro. E no caso dele, ele tinha algo de raspar a cabeça. Ele raspava a cabeça e raspava até a sobrancelha. E quando ele fazia isso, eu já sabia que a coisa ia ficar pior. Porque cada vez que ele fazia isso, eu não sei se era um pacto dele, alguma coisa, porque eu sei sim que a mãe dele mexe com bruxaria, essas coisas. O tanto que no dia que a gente se divorciou, ela foi na mata e fez um trabalho, enfim, com um punhal na terra, com todo o trabalho lá e colocou a foto para eu ver. E eu senti que aquilo ali era voltado para mim. Eu, na mesma hora, orei, repreendi. E o que ele me contava é que ele tinha, quando ele era criança, ele tinha muitos pesadelos e ele era muito mal com as crianças desde criança. Desde que ele era pequenininho, ele fazia muita maldade para a família, para os primos, para o irmão, que ele tinha um irmão mais velho. E aí, quando ele ainda era bem pequeno, a mãe dele levou ele numa dessas curandeiras, né, dessas bruxas, e para tentar dar um jeito nele. E aí fizeram um trabalho, amarraram ele, né? E aí, então, o que eu sei da parte dele é isso. E quando ele vinha para cima de mim, ele fechava assim os dentes e parecia que o olho dele ficava mais escuro, mais preto. Essa era a minha experiência com ele. E isso de raspar a cabeça, que quando ele raspava a cabeça e a sobrancelha, eu sabia que a coisa ia ficar pior. Muito forte isso, hein? Olha que importante, não podia deixar isso fora. Inclusive, eu já ouvi falar desse negócio de amarrar, que amarraram uma corda nele, e isso tem, né, rituais, tem essas coisas que eles fazem, que eles usam, e essa parte de raspar a cabeça, eu já vi também outro dia num Reels, de um homem falando sobre macumba. Dentro da macumbaria, eles fazem algumas coisas que raspa a cabeça. Eu esqueci o nome também, nem me aprofundei nisso, porque não vem ao caso, mas quem conhece sobre isso já vai saber, quando você está falando aí, já vai saber o que é. Então, veja bem como existe esse lado. Inclusive, tem um livro que eu já citei aqui várias vezes, da Rebecca Brown, falando sobre ele veio para libertar os cativos,
É muito forte esse livro, e ela fala sobre isso, sobre essa parte espiritual e como expulsar, né? Para quem está no satanismo, no ocultismo, nessas coisas aí das trevas, né? Você vê como tem jeito de sair, como não tem desculpa, porque essa moça, ela foi considerada, a moça do livro, né? Que deu o testemunho dela real, a escolhida de Satanás. Ela era a escolhida, então assim, ela estava do outro lado e ela conseguiu sair. É uma guerra, fácil não é, lógico que não é, porque ela chamava para entrar. Só que o caso dela, gente, por isso que eu falo que é tão importante a gente falar da parte espiritual. No caso dela, ela foi consagrada sem ela nem saber, não foi escolha dela. Porque alguns escolhem no decorrer da vida, né? Mas ela não, foi dentro de um hospital, a enfermeira, que era uma bruxa, que fingiu ser uma pessoa boa, ofereceu para a mãe, que era uma mãe pobre, de ajudá-la a cuidar da menina que nasceu com um probleminha de saúde, e pediu um pouquinho de sangue, prova de sangue da menina, levou para o ritual, aí tomaram o sangue da criança, automaticamente, né, já foi ali transferido demônios, ela foi consagrada aos demônios. Quando ela foi crescendo, ela começou a ver que ela tinha alguns poderes, alguma força que ela via que não era dela, passando por bullying, enfim, eu não vou dar spoiler do livro, mas é um livro poderosíssimo, e é um testemunho dela, então, assim, ela conseguiu, e ela era a escolhida. Então, assim, quem fala que não é possível isso é porque realmente não quer sair de lá, né? Mas ela pagou o preço e ela conseguiu, e fica aí o testemunho. Bom, vamos lá. Segunda sobrevivente, conta um pouquinho para. Obrigada, viu? Sobrevivente número 1, linda. Eu me sinto estranha de estar falando sobrevivente 1, colocando números, né? Porque vocês são tão especiais para mim. Mas é porque realmente a gente não, a intenção não é expor ninguém. Mas, assim, meu carinho, viu? Obrigada de verdade por isso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui vão falar: uau, é isso que eu estava precisando, a confirmação de Deus, não era coisa da minha cabeça, isso realmente existe. Obrigada. Vamos lá. Sobrevivente Então, 2. então, Cris, eu vi também, eu sentia muito uma pressão demoníaca, os olhos também, quando ficava muito bravo, o olho ficava até virado para cima, assim, mudava a fisionomia totalmente, mudava a fisionomia, ficava muito bravo, uma voz grossa, diferente da costumeira, né, da voz dele natural, e eu já vi dentro do quarto. Uma vez, nós deitados, assim, dormindo, já era madrugada, e eu fiquei paralisada, eu via a pessoa, um vulto, né, uma pessoa, mas o rosto era disforme, tinha corpo. Passava de um lado do outro da cama, com um chinelo na mão. Verdade, eu vi, daí eu acordei, assim, eu não conseguia pedir ajuda, porque eu fiquei totalmente paralisada, eu estava consciente, com o olho aberto, vendo, e não era pesadelo. E eu não conseguia pedir ajuda, daí até que eu consegui acordá-lo. E eu estava gritando, segundo ele, eu estava gritando, pedindo por ajuda. E então, por isso que tem sim, tem, eu vi nos olhos, eu achei que fosse da minha cabeça, falei, não, não pode ser, é um estado de raiva, mas não é, é uma raiva diferente, é uma raiva que exterioriza, você vê que vem da alma aquela raiva através dos olhos, fala com a boca travada, sabe, trava a boca para falar, e esse vulto eu vi dentro do quarto, eu vi, e até hoje eu me arrepio quando eu lembro. Sim, e uma coisa também que eu gostaria de saber, no caso de vocês, quando vocês falavam de Deus, ou quando falava de Jesus, em algum momento você viu uma repulsa, porque tem uns que não querem nem ouvir falar, não querem nem chegar perto da igreja, e tem outros que entram e vão com tudo e conquista todo mundo, né? Então tem muitos que se passam por cristãos, inclusive nesse livro fala sobre ela ter sido enviada por Satanás para dentro de uma igreja para destruir, e como ela fez para isso acontecer. Primeira coisa que ela vai para atacar é a base da igreja, que é o círculo de oração. Porque sem a oração ali, os membros orando, intercedendo pela igreja e pelos membros, não tem como suportar, é a base. E eles sabem disso. Então, eles entram, conquistam, normalmente dando dinheiro, né? E eles vão fazendo a deles, ganhando a credibilidade, e aí, conforme eles vão dando opinião, sugestões, as pessoas aceitam, porque já teve o encantamento. Agora, tudo que a pessoa fala já vê como algo bom e seguem, né? Achando que aquilo é de Deus.
Então, assim, nessa parte, se vocês tiverem algo a compartilhar, fiquem à vontade também. E no seu caso, Sobrevivente 2, ele era cristão, se passava por cristão, ou era espírita, ou era de alguma outra religião, ou não tinha? Eu acho que era tudo, porque chegou aí na igreja comigo, chegou aí a aceitar Jesus, mas assim, foi momentâneo. Católico, né, tem um santo que ele é devoto, e também a parte de Umbanda, que era muito forte, mas eu não sabia, eu vim a saber depois, eu não sabia que frequentava Umbanda. E frequentava, e não sei se o que aconteceu lá também, porque eu nunca soube do que se tratava, né? Não sabia. Eu até achava, depois que eu descobri que ele já tinha ido no centro de Umbanda, eu até pensei, falei, será que veio alguma coisa junto, né? Foi fazer uma oração ao contrário, que a gente fala, será que trouxe para casa, né? Mas gostava muito da Umbanda, viu? Muito da Umbanda. Não sei agora como está, mas sempre gostou muito. Parece que a Umbanda até prevalecia na vontade, assim, de frequentar, me parecia a Umbanda. Interessante isso. Também já ouvi muitas histórias de pessoas que têm esse transtorno, né? Que já vai para as trevas, que tinham avô, avó, que era, né, da macumbaria, e aí eles foram criados dentro desse ambiente, dentro dessa casa, muitas vezes consagrados desde a infância, até muitas vezes antes do próprio nascimento, enfim. Sim. É interessante isso daí. Aí a Sobrevivente 1, você tem algo nesse sentido para falar? Ele falava, em algum momento, teve algum momento de você falar de Jesus, de Deus, e ele ter a repulsa, ou ele fingia ser um cristão, um homem de Deus? Então, para me conquistar, né, antes do casamento, aí ele sim aceitou Jesus, falou que queria se batizar, começou a ir na igreja comigo. Só que a partir do momento que a gente casou, vamos dizer assim, no primeiro mês, eu ainda tentava sentar com ele, não, vamos ler a Bíblia para eu te ensinar, para você aprender sobre Deus. E, e ele só queria estudar sobre o Apocalipse. Ele só queria saber sobre os fins dos tempos. Ele não queria estudar sobre a vida de Jesus ou sobre os outros livros, não. Ele só tinha perguntas relacionadas ao Apocalipse e depois nem isso. Ele já não queria mais. E depois do divórcio, aí isso virou até motivo de afronta, dele afrontar a minha fé, dele chegar assim e falar: onde está seu Deus? Olha para você, olha para mim, eu tô bem, olha para você. Que Deus é esse que permite você estar desse jeito? Olha para mim, eu tô com esposa, eu tô com isso. Que Deus, você fala tanto de Deus e olha para você. Foi no momento do luto, que eu estava no momento do luto. Que foi um momento difícil ali. E então ele ainda usou esse momento que eu estava frágil para afrontar a minha fé. Para afrontar o que eu acreditava e ainda afrontar a Deus, porque ali naquele momento não afrontou só a mim. Ele afrontou a Deus ali. E foi isso, sim, porque durante o casamento eu tentava levar ele na frente da minha família, ele fazia como se sim, ele queria, quando era alguma reunião familiar e tudo para fazer um culto em família, às vezes ele vinha, ele não, como eu disse, ele sempre tentava afastar, mas óbvio que de vez em quando ele tinha que manter a máscara social, então uma vez a cada tanto ele aceitava ir. E aí chegava lá, ele sim cantava os hinos, mas ele cantava num tom de deboche. Quando ele chegava em casa, ele fazia chacota dos meninos, cantava rindo e mudando as palavras e debochando. Mas aí não quis, mas tipo, por mais que eu falava tudo, aí não, ele não queria ouvir. Uau, forte, muito bom ter mais esse conteúdo aqui. Eles realmente, né, os demônios ali
estão sempre tentando fazer com que a gente duvide do nosso Deus, colocar em dúvida a nossa fé no Criador. Meu também falava, cadê o seu Deus? Quem é o seu Deus? Mostra seu Deus para mim, cadê o seu Deus? Meu Deus, sabe? Ele falava, oh, meu Deus, com deboche realmente. Cadê o seu Deus? Sempre duvidando da palavra, sempre duvidando da fé, sempre colocando Deus em xeque-mate, sabe? O nome de Deus. E essa hora, a gente, como cristã, a gente fala, meu Deus, como que eu posso aceitar uma pessoa duvidar do teu nome? Sabe? Mesmo na situação tão grave, a gente ainda sabe que Deus é Deus. Por mais que a gente está passando, o que a gente está passando, mas mexeu no nome de Deus, acaba com a gente. Pelo menos acabava comigo. Falava, quem é ele para afrontar o seu nome santo, né? Daí já vinha no coração, vinha no meu coração. Você sabe quem eu sou. Então, já aliviava, já falava, Deus é Deus, realmente. Eu já vi uma resposta de Deus, que daí seria entre ele e Deus. Eu sabia quem era Deus. Então, daí Deus ia cuidar da situação. E depende do momento do relacionamento, da fase do abuso, do ciclo, porque, como a sobrevivente 1 falou, no começo eles vão usar para te conquistar, falando que tem a mesma fé, vão falar que vão na igreja e são capazes até de serem batizados. Eu já vi isso acontecer. Mas aí no dia a dia, no conviver, na atitude, você não vê isso. E por mais que você veja quando está lá dentro da igreja, né, que muitos até pregam, muitos são pastores e tudo mais, ou membros, né? No dia a dia, quem está convivendo entre quatro paredes sabe de verdade quem é aquela pessoa e não a imagem que coloca lá fora. Então, não dá para a gente ir só por um parâmetro, né, por um exemplo, por um testemunho, porque vai depender do grau, vai depender do ciclo, da fase do abuso, mas com certeza no convívio, quem é realmente de Deus, não testifique em espírito que ali também tem Deus, por mais que muitas vezes pareça, gente, não ignore a sua intuição, porque se tem algo que tá parecendo estar fora do lugar, é porque realmente deve estar. Aí você só pede a confirmação do Senhor, porque Ele sempre dá, ok? Vamos lá, então, agora, sobrevivente 3. Fala um pouquinho para a gente sobre essa parte também. Ele ia na igreja com você, ele falava de Deus. Você já deu testemunho, eu lembro que foi bem forte essa parte nele, mais do que nas outras, no sentido mais de ter ali, ver vultos e tudo mais. Conta um pouco para a gente, por favor. Então, Cris, essa parte aí mesmo é a parte que eu digo que eu pego muito a espiritual, porque quando eu conheci, ele falava que era de Deus e que havia 10 anos que era batizado, e assim, ele chegava e falava, Mera, não posso ficar mais com você porque tem que... na época eu não era cristã, eu não tinha aceitado Jesus ainda, né? E é interessante o caso dele, porque assim, através dele, eu aceitei Jesus, depois a gente ia para a igreja e tal, e ele falava sempre casamento, que era um casamento que nunca aconteceu, não veio. E durante o tempo que eu estive com ele, ele falava que via vultos, e falava muito de cheiros. Tinha um lugar que a gente passava muitas vezes passava lá, e ele dizia assim, você está sentindo cheiro de perfume, de mulher? E falava, não, eu não sinto. E aí ele passava, ele dizia assim, oh, eu fico arrepiado quando passa aqui. E daí ele não quis mais passar nesse lugar, né? E assim, eu não sei se por a família, o pai dele era evangélico, e o irmão dele é também da igreja, e ele tinha uma característica assim muito forte que eu vou falar aqui antes que eu esqueça. Isso eu não falei no primeiro relato. Ele teve 4 relacionamentos antes de mim. Nesses 4 relacionamentos, as mulheres nenhumas eram cristãs e ele levou todas elas para a igreja. Então, assim, elas se converteram através dele, né? Que eu digo assim, porque elas estiveram com ele e ele dizia que se não se convertesse, não fosse seguir Jesus, ele não ficaria. E as mulheres se converteram, mas depois de um certo tempo, ele já demonstrava ser mais uma coisa que não era, sabe? Aquilo, assim, ele não vivia, né, a vida para Deus, né?
E tinha muitas controvérsias nas palavras, ele tentava ler a Bíblia para mim de uma maneira que ele sempre mostrava dizer uma coisa que não tinha, e tinha controvérsias, querendo me mostrar que ele estava certo e que estava na palavra era errado. No meu entendimento, essa característica dele, levar as mulheres para a igreja e se converterem, era para depois desvirtualizar elas ali e eu não sei, eu cheguei a pensar nisso. Eles querem ser o que te destrói e o que te salva. Entende? Porque é tudo sobre eles. Então, é algo que eu acho importante deixar aqui, porque isso confunde muito a gente. Por isso que é tão importante a gente orar e pedir confirmação de Deus através do discernimento de espírito, porque nem tudo é o que parece, muitas vezes parece ser, sabe? Algumas vezes é acima de qualquer suspeita, aquela coisa que você fala, não, essa pessoa tirava do corpo para ajudar. Eu vi essa pessoa dando a vida praticamente para salvar o outro. E só você que vive ali entre quatro paredes, dia a dia, que sabe que é o próprio coisa ruim ali na Terra, tentando destruir você, porque normalmente quem paga o preço, quem sofre mesmo, é a pessoa mais próxima, normalmente a esposa, o marido e os filhos, enfim, pessoas da própria família. Eles querem destruir a gente, mas por quê? O que trabalha na vida deles é o mal. E o mal, a gente já sabe, ele sabe o destino dele. O diabo já sabe o destino dele. E ele veio para quê? Matar, roubar e destruir, para tentar levar o máximo de pessoas junto com ele. Porque ele já sabe o final dele, ele já sabe o que vai acontecer. E o que ele fez? No meu caso, por exemplo, e da Sobrevivente 2, eles colocaram na gente, nos destruíram, para depois falar: onde está seu Deus? Entendeu? Ó, eu consegui fazer tudo isso, e onde está seu Deus? Agora eu estou bem aqui, e olha você, para colocar uma dúvida em nós em relação ao nosso Deus, em quem servimos. No caso da Sobrevivente 3, eu acho que foi ao contrário. Ele levou ela para lá e ele denegriu a fé, porque ela foi por causa dele. E depois ele fez tudo com ela, então ela vai falar assim: por que eu vou querer servir esse Deus que ele serve e se as pessoas são desse jeito? Mas tanto da forma que trabalharam na nossa vida, na minha vida e na vida Sobrevivente 2, nos destruindo primeiro para depois fazer a gente duvidar da nossa fé, para usar isso e falar: cadê seu Deus? A mesma coisa com a Sobrevivente 3, só que foi meio inverso. Ele primeiro levou ela para lá, para acreditar, para depois falar assim, mostrar quem ele era, para ela ficar contra Deus, tipo, eu vim servir o Deus dele, que ele falava que era tão bom, e olha quem ele é agora. Sim. Mas todos querendo colocar nós contra quem? Contra Deus. Uhum. Porque é o momento que a gente perder a fé. No momento que a gente perde a fé, não tem mais esperança. Porque a fé em Deus e nas promessas de Deus que nos mantém viva e continuando lutando e nos dá a esperança de uma vida nova. Então, se eles tirarem a nossa fé, acabou. Como eu falei há pouco tempo, que ele tentava o tempo todo me desestabilizar para que a minha fé em Deus, né, não prevalecesse ali diante de tudo que ele fazia comigo na mente, que sempre foi muito na mente, muito no emocional, e ele não conseguia, e eu comecei a pensar nesse ponto que ele fazia, ele fez com outras pessoas, porque isso que me falou foi a filha dele. E conversando com ela, e ela, né, meu pai fazia isso, meu pai fez isso com todas, com minha mãe, fez isso com a outra mulher que ele teve, ele levava para dentro das igrejas, convertia, elas se convertiam, e daí depois ele era aquela pessoa exemplar também, isso também para ter um papel ali diante da sociedade, de bom homem, homem de Deus, homem que ajudava na igreja, homem que, sabe, fazia tudo, e que tirava, ele era aquela pessoa que fora todo mundo via ele como uma pessoa que tirava a roupa para ajudar as pessoas, né, e ali sensibilizava com a dor do outro, mas no fundo não vivia, né, as coisas de Deus, e ali ele foi tentando aos poucos tirar a minha fé das coisas, do propósito que Deus tinha na minha vida, porque eu sei que o diabo já sabe disso.
E já sabe isso, quando ele usa uma pessoa para fazer isso, o demônio que está naquela pessoa sabe que ele está ali para fazer aquela pessoa ali, né, perder a fé em Deus e a pecar contra Deus, né? Então, assim, ele nunca conseguiu, graças a Deus. E ele via, assim, na parte de espiritual, ele mostrava o olho quando ele se manifestava, assim, a raiva dele, que era assim, às vezes estava conversando comigo, assim, boa, conversando, brincando, rindo, daqui a pouco virava e olhava para mim com o olho, assim, estranho, um olho mais apertado, um olho, assim, um olhar, assim, bem penetrante e vermelho, falava assim, eu odeio você, eu tenho um ódio de você, eu não aguento, eu não suporto olhar para sua cara, sai de perto de mim. Eu não entendia, né? Falava, o que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Aí eu ficava sem entender, daí eu saía, sai de perto de mim. Eu saía. Aí eu começava a chorar, gente, o que está acontecendo, meu Deus? Ali eu dobrava o joelho, em vez de eu amaldiçoar Deus, eu dobrava o joelho e falava, Senhor, o que está acontecendo? Eu não consigo entender, né? E eu ficava, não consigo entender isso, por que a pessoa é boa e é ruim, e a pessoa faz isso, daqui a pouco eles, aquela mesma história, ele fazia isso, ele virava as costas, saía, dava meia volta, andava, assim, tão, assim, às vezes na rua, em frente de casa, daí a pouco ele voltava outra pessoa, entendeu? E eu sabia que ali era demônios, e não sei, isso aí eu vi em outras pessoas, e teve uma época que foi tão forte isso na minha vida, com ele mesmo, que às vezes ele fazia isso, eu saía de dentro de casa, que eu ia na minha mãe, a minha mãe estava do mesmo jeito, a minha mãe olhava para mim com o olho vermelho e falava assim, sua idiota, sua não sei o quê, sua... e começava a dizer as coisas, eu olhava assim, eu falava, o que foi que eu fiz agora, mãe? Aí eu, meu Deus, aí eu saía de novo, eu falava assim, gente, o diabo... Aí é como se eu estivesse assim no meio e as pessoas, todo mundo tivesse com ódio de mim. Eu ficava perguntando, gente, eu sou ruim? O que eu sou? Eu sou uma pessoa muito ruim porque todo mundo tem ódio de mim, entendeu? Todo mundo tem ódio de mim. E tinha uma senhora também, isso aconteceu. Meu sobrinho, eu fui dar conselho a ele se transformou, ele ficou com o olho vermelho, baixou a cabeça e olhou para mim com uma fúria muito grande. E eu falei, eu sei quem tá aí. Eu falei assim, pode ficar quieto, porque eu vou te dar o conselho agora. Pronto, aí ele foi acalmando. E uma senhora que comprava bolo comigo, teve um dia que eu cheguei na casa dela, ela falou assim, hoje eu não quero bolo. Aí encostou na parede assim, saiu se arrastando tipo uma cobra. Ela saiu se arrastando. E aí eu vi aquilo, eu falei assim, vamos embora, porque nessa época eu era com ele, eu saí daqui, que essa mulher, ela tá endemoniada. E eu falei assim, ela falou, não quero bolo, eu não vou mais comprar bolo. Aí eu falei, tudo bem, embora. Nunca mais eu voltei lá, essa mulher. E era assim, um olhar diferente, a gente percebe. E Cris, ele muitas vezes ele falava que via uma menina, ele tinha uma menina que seguia ele o tempo todo, ele falava assim, tem uma menina que me segue, eu vejo ela com a cara muito ruim para mim, e ela disse que me odeia, eu falava assim, repreende, porque o inimigo tá, eu achava assim, que o inimigo queria acabar com ele, com minha vida e com a vida dele, eu não sabia do transtorno, eu vou deixar bem claro que eu não sabia ainda do transtorno, só na parte espiritual. E nessa mesma noite eu orei, aí eu fui dormir, eu não consegui dormir, aí eu comecei a ver vultos voando no quarto, vultos. E aí eu comecei a orar e repreender aquilo, aí aquilo dissipou. Quando eu fui dormir. Quando eu dormi, eu acordei, eu via um monstro, eu vi um demônio, um monstro, não sei, assim, grudado nas costas dele. E nisso, eu acordei gritando assim, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu não conseguia falar. Na hora que eu estava dormindo, eu não conseguia. Eu sei que acordei levantando a mão e falando assim, sangue de Jesus tem poder. Sangue... E aí ele falou, ué, o que está acontecendo? Tá ficando maluca? Ele falou isso comigo, assim, foi a palavra que ele falou. Tá ficando maluca? Aí eu fui falar para ele, eu vi um demônio nas suas costas. E eu estava repreendendo o demônio para sair das suas costas. E o tempo todo eu falava dele, tem demônio na sua vida, e eu tentava alertar ele, eu dizia alertar, mas
aquilo já estava dentro dele, né? Ele já carregava aquilo, tanto que a nossa vida não ia para frente, tudo ia para trás. Todo dia era um prejuízo atrás de outro, era uma dívida atrás de outra. E enquanto eu estava com ele, foi isso aí. E eu sei que não eram poucos, não eram muitos, porque ele sempre fazia essa parte que eu falei da Bíblia, de tentar mostrar uma coisa que não tinha na Bíblia, para eu dizer assim, eu concordo contigo, realmente é do teu jeito. E eu não falava, eu dizia assim para ele, me mostra onde está na Bíblia isso que tu falou, porque eu não conheço, né? Então, assim, é como se ele quisesse dizer, não, eu estou certo, não está errado. Ele tinha uma raiva muito grande do rei Davi. Ele falava muito mal do rei Davi. Sempre que ele falava assim, que ele era um vagabundo, era um safado. Ele falava assim, como é que pode? Você é um homem de Deus? Muitas vezes eu cheguei para ele, como você é um homem de Deus, fala mal de uma pessoa? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí eu tinha que explicar tudo a ele, ele começava a falar mal do rei Davi, e pronto, aí tinha história para o resto da vida, mas era assim, viu, Cris? Essa parte de Davi é muito interessante, porque o que eu vejo? Provavelmente porque Davi, ele errou, mas ele se arrependia, e é uma coisa que eles não fazem, né? Então, assim, eu acho que confronta de certa forma. Bom, é isso, gente, muito importante essa parte, muito mesmo, glória a Deus que Deus trouxe aqui a minha mente a falar um pouquinho sobre isso.